Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de banco de dados. A aula passada a gente viu entidades com atributos simples, chave primária, composto e multivalorado. A aula de hoje a gente vai falar sobre relacionamentos e eu vou explicar um pouquinho para vocês. A gente vai até cardinalidade, em seguida eu passo o exercício e a gente finaliza. O conteúdo de hoje é pouco, porque o difícil mesmo é a prática, a execução, ok? O que é um relacionamento? Um relacionamento é a comunhão, a interação entre uma ou mais entidades. Ok? Uma ou mais entidades. E quando eu falo uma ou mais entidades, eu estou falando de entidades, não de indivíduos. Por exemplo, eu tenho aqui, está aparecendo na tela aí, a disciplina, a entidade disciplina, a entidade professor com suas características. A entidade disciplina é toda e qualquer disciplina, parecido com a classe Java. Vocês lembram da classe Java que a gente declarava? Disciplina é toda e qualquer disciplina. Professor é todo e qualquer professor. Então, todo professor se relaciona com disciplina, de modo geral. Não quer dizer que eu não preciso especificar que Rômulo leciona banco de dados. Não preciso, não faz parte. Tereza Fundo está esquentando minhas orelhas. Eu não preciso dizer que Rômulo leciona banco de dados, como meu cabelo está horrível. Eu estou falando de entidades. Por que é que isso é importante? Porque, por exemplo, quem é o líder de sala de vocês? Eu, Letícia. Ainda? Minha nossa senhora, durou, viu, minha filha? Oh, por exemplo, Letícia, se a gente fosse fazer um sistema da escola, Letícia seria um membro, né, da entidade aluno. Todo mundo concorda comigo? Letícia é aluna. Keila é aluna. Samara é aluna. Rodrigo é aluno. Pablo é aluno. Todo mundo concorda? Porém, Letícia é uma coisa que nenhum outro colega é. Ou, na verdade, não é que outro colega é, que são dois líderes na sala. Mas vamos supor que seja só ela. Ela é uma coisa que só ela é. Ela é líder de sala. Certo? Então, o aluno é líder de aluno. Ela não tem nenhuma característica que torne ela diferente de vocês, exceto ela ser líder de vocês. Em todo o resto, ela é exatamente igual. Ela paga as mesmas disciplinas, ela tem que fazer os mesmos trabalhos, tem as mesmas notas. Concordam comigo? E se não tirar 6 ou mais, não passa também. Obedece às mesmas regras. Se for sem farda para a escola, recebe ocorrência. Se for pega namorando na quadra, é a confusão é do mesmo tamanho, independente dela ser líder de sala ou não. Todo mundo concorda comigo? Lembra, não sei nem se vocês lembram como é namorar na quadra, né? Faz tanto tempo. Nunca namorar, ou melhor dizendo, nunca namorar, né, na quadra, graças a Deus. E aí, Tainá racou só a cara. Tainá, se eu descobrir. Ó, então, da mesma forma, isso é um exemplo de relacionamento. Outro exemplo de relacionamento. Eu sou filho de minha mãe. Vocês são filhos da mãe de vocês. Então, no sistema eu posso ter pais barra responsável, que são responsáveis por vocês, por alunos, certo? E por aí vai. Então, um relacionamento é uma associação que existe entre entidades do sistema, onde as entidades se associam. Nessa apostila, a gente está vendo aqui o exemplo da disciplina do professor, que é aquele exemplo que a gente viu na aula passada, que a gente vai trabalhar um pouquinho mais com ele, ok? E esses relacionamentos, eles são utilizados para que a gente possa armazenar os dados de forma mais simplificada, sem redundância no nosso sistema, ok? Ou com o menor número de redundância. No exemplo aí, nós temos, por exemplo, que a disciplina, à esquerda, é lecionada pelo professor à direita.
ou o professor leciona a disciplina. Ok? O relacionamento ele é representado por um losango, todo mundo está vendo o losango aqui, e dentro dele possui geralmente um verbo que exprime a ação que o relacionamento possui. Falei grego? Nesse caso, lecionar, ministrar, aplicar, dar. Só que dar é o verbo mais feio, mais genérico. Dar aula. Lecionar a aula. Ok? Se fosse um cliente e um produto, o cliente compra o verbo. Esse verbozinho dentro do relacionamento, ele é utilizado para que a gente possa entender o que está acontecendo. Ok? É só para entender. Ele pode, inclusive, se repetir. Pode existir vários losangozinhos escrito leciona. Mas a gente não vai entrar nesse mérito agora. É representação de relação. Essa seta está apontando para cá. E eu estou apontando para a tela do computador, feito um animal, como se vocês estivessem vendo meu dedo apontando para a tela. Próximo. Então, um relacionamento é representado por um retângulo, tal, coisa e tal. Pronto. Um relacionamento também pode possuir atributos. Pode possuir e pode não possuir. Depende da situação, depende do caso. Nesse caso, nesse exemplo, a gente criou o relacionamento leciona e adicionou um atributo que é o ano. O ano que o professor, por exemplo, esse ano, 2021, eu sou professor de banco de dados. Ano que vem eu posso não mais o ser. Tudo certo? Ó, então aqui, ó, eu coloco um atributo. Perceba que toda entidade possui um atributo que é chave primária. No caso, disciplina tem um, professor tem um. Porém, o relacionamento não é obrigado a ter uma chave primária. O relacionamento pode ter uma chave primária, mas não é obrigatório. Ok? Com isso, tem esse exercíciozinho que vai ficar para o final da aula. Viu? Não vou me apegar nele agora. Gente, e eu quero falar de cardinalidade. Ó, a cardinalidade é a cardinalidade, Rodrigo. Eu vou explicar agora. Viu? A cardinalidade é quantos objetos de uma entidade podem se relacionar a objetos de outra entidade. Então é o seguinte, ó, todo relacionamento, essa imagem aqui é ótima. Todo relacionamento, ele tem essa carinha aqui. Geralmente, esse abre e fecha parênteses, ele está aqui mais próximo da entidade do que do relacionamento. Ele está mais para a esquerda e esse aqui está mais para a direita. Certo? Pronto. Dentro desses parênteses, possui a cardinalidade mínima, vírgula, cardinalidade máxima. Qual é a cardinalidade mínima? Mínima é o mínimo de vezes que esse relacionamento pode acontecer. E o máximo é o máximo de vezes que esse relacionamento pode acontecer. Ok? Aonde o mínimo sempre é 0 ou 1, e o máximo sempre é 1 ou N. Eu falei na aula passada rapidamente, e esse é o momento de explicar. Tanto faz para o banco de dados, tanto faz para o banco de dados. Eu preparar meu banco de dados para um relacionamento com dois campos da entidade, quanto para 5.000. É a mesma coisa. O banco de dados tanto faz. Se eu disser que vocês podem ter dois números telefônicos, e eu não colocar telefone, lembra do multivalorado? Tanto faz eu colocar que são dois, o trabalho para construir o banco de dados. Dois números telefônicos ou 1.000, o trabalho é o mesmo. Parece muito a língua tupi-guarani, que é o brasileiro de verdade, né? A língua brasileira de verdade. Que não é de verdade, porque no Brasil existiam várias etnias indígenas, mas vamos dizer que seja. No tupi-guarani,
os índios eles só contavam até 5, que era o número de dedos de uma mão. A partir daí, eles tinham um fonema, um som, que representava muitos. Então, quantos filhos você tem? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 filhos. Mais do que isso, eu tenho muitos filhos. Só um segundo. Estou indo. Gente, desculpa, demorei, mas voltei. Então, ó, em Tupi-Guarani, né? Tem quantas mangas você tem nesse saco? Muitas mangas. Não importa. Depois de 5, o que é? O banco de dados é muito parecido com isso, só que já começa no 2. Ou não tenho nada, ou só tenho um, ou tenho várias, que é o N, ok? Para a estrutura do banco de dados, é a mesma coisa. Tudo bem? Pronto. Assim sendo, como é que funciona? Existe uma perguntinha que a gente faz para definir a cardinalidade. E essa pergunta, ela começa em uma entidade e termina na outra. Lembra que eu falei que a cardinalidade dela, a cardinalidade do relacionamento é quantos elementos podem se relacionar com o outro elemento do relacionamento? Então, vamos voltar aqui para cima. Ó. Pronto. Uma disciplina. Se eu começar a perguntar de um lado, a resposta fica do outro. Uma disciplina, ela pode ser selecionada por quantos professores? Aqui, considerando o caso da EP Antônia Nedina. No mínimo, uma disciplina pode ser selecionada por quantos professores, no mínimo? Existe disciplina que lembra que o mínimo é 0 ou 1. Se eu disser que é 0, eu estou dizendo que pode ter disciplina que nenhum professor dá aula. Tem algumas disciplinas sem professor? Não. Mesmo que o professor tenha sido transferido ou tenha acontecido alguma coisa, tem alguém responsável por aquela disciplina, mesmo que seja Germar. Ok? Então, uma disciplina é lecionada por, no mínimo, quantos professores? Samara já respondeu aí no chat. Um professor, no mínimo. E no máximo, uma disciplina é lecionada por, no máximo, quantos professores? No máximo, é um ou N. No máximo, a disciplina é ministrada, lecionada por quantos professores? Vamos para os exemplos. Espanhol. Tem quantos professores de espanhol na escola? Um, né? Mas espanhol é disciplina com carga horária baixa. Vamos olhar outra? Tem quantos professores de matemática na escola? Tem quantos professores de português na escola? Gente, vocês estão estudando... 3. 3. Conhecido também como N. Lembra que eu falei que se for maior que 1 é N? N professores de matemática. Então, no mínimo, ó, tá aqui, ó. No mínimo, a disciplina é lecionada por, no mínimo, um professor e, no máximo, N professores. Mesmo que o N seja 2, é N. Se não for 1, é N. Vamos olhar o exemplo contrário? O professor, um professor, ele leciona, ele dá aula de quantas disciplinas? No mínimo.
O professor ele pode dar 0 disciplinas. Se ele der aula de 0 disciplinas, ele não é professor. Deve ser faxineiro da escola. Não é verdade? Então, o professor tem que ter, no mínimo, uma disciplina. Não é verdade? Então, Evilânia, por exemplo, Evilânia não, Naninha, por exemplo, ela dá aula só de química. Não é verdade? Pronto. E um professor pode dar, no máximo, quantas disciplinas? Rapaz, quantos quiser. Rodrigo acertou. N. Tanto faz, se é 2 ou 1 milhão. É N. Não foi é N. Eu não preciso saber especificamente, porque tanto faz para o meu sistema. Eu colocar um professor dando aula de 2 disciplinas, ou um professor dando aula de 200 disciplinas, é a mesma coisa para o banco de dados. O banco de dados só enxerga 0, 1 e N. Ok? Vamos partir para outro exemplo. Deixa eu achar um exemplo aqui. Aqui, ó. O exemplo do exercício. Esse exercício é para você adicionar os atributos. Mas aqui, ó, o carro pertence a uma marca. Todo mundo sabe o que é uma marca de carro? Ford, Chevrolet, Toyota, Honda e por aí vai. Hyundai. Então, todo carro tem uma marca, certo? Então, todo carro pertence a uma marca. Todo mundo concorda comigo? Aí, agora vamos para a pergunta. Lembrando, ó, temos 2 parênteses, o da esquerda e o da direita. Quando eu começo a pergunta pelo lado esquerdo, eu preencho o parênteses do lado direito. Quando eu começo a pergunta do lado direito, eu preencho o parênteses do lado esquerdo. Não confundam isso, que se confundir isso está errado, não tem nem o que fazer. A não ser que você dê sorte, a coincidência de ser a mesma coisa, tanto indo quanto voltando. Mas é difícil. Aqui, por exemplo, um carro. Eu peguei um carro no meio da rua. Esse carro pertence a quantas marcas que fabricam carros? No mínimo. Uma. Uma. No mínimo uma. Todo carro tem no mínimo uma marca. E no máximo, ele pertence a quantas marcas? Uma ou N? Rapaz, muitas. Porque peça pode ser distribuída. Então, um carro possui quantas marcas? Tem carro da Toyota e da Honda? Não. Ou é um ou é outro, não é? Se eu encontrar um Fusca no meio da rua, quantas marcas tem no Fusca? O Fusca Só um. pertence a quantas marcas? Só uma. Volkswagen. Certo? Se eu encontrar o Golzinho na rua, meu carrinho maravilhoso, uma marca só, que é a Volkswagen. Pode rodar o mundo. Todo carro pertence a somente uma marca. Ok? No mínimo, uma. E no máximo, uma também. Agora, vamos olhar o contrário. Uma marca, ela tem quantos carros relacionados a ela? No mínimo. 0 ou 1. Existe marca de carro que não tem carro, que não produz carro? Não. A Yamaha, que produz moto e piano, ela produz carro? Não. Então, ela não é uma marca de carro. Então, no mínimo, um. Toda marca de carro tem que ter, no mínimo, um carro. E no máximo, pode colocar quantos carros? N. N, porque toda marca de carro produz mais do que um carro, né? Qual é a marca de carro que ganha dinheiro vendendo um único carro e pronto, acabou? Abrir a marca, produzir um carro e pronto. Não existe. Ok? Vamos para mais exemplos? Esse exemplo aqui, ó. Aqui nessa escola, um professor é diretor da escola. Nesse caso aqui, o professor da escola,
ele pode ser diretor de quantas escolas, no mínimo? No mínimo Aqui do um. outro lado, ó. No mínimo, 0. O professor, ele pode não ser diretor de nenhum, ele pode não ser diretor de escola. Ana Mélina, diretora. Vilânia não é diretora. Matheus não é diretor. Concordam comigo? Eles são professores, não são? Mas eles não são diretores. Para ser professor, não precisa ser diretor da escola. E um professor, ele pode ser diretor, no máximo, de quantas escolas? De uma só. Dona Zilda não é diretora daqui do Moacir. Dona Zilda não é diretora daqui da Serra. Flavinho não é diretor da Serra e do Moacir. Val não é diretora do Moacir e da Serra. Ela é diretora somente de uma escola. E o contrário. A escola possui quantos diretores? No mínimo. No mínimo um. E no máximo um também. Eu não posso ter 2, 3 diretores na escola. Ok? Tudo certo? E aí, a partir dessas cardinalidades, essas são as cardinalidades. E a partir das cardinalidades, a gente tem algumas nomenclaturas. Quando eu tenho um relacionamento binário, o que é um relacionamento binário? É um relacionamento que possui duas entidades relacionadas. Não precisa ser um do sexo masculino e outro do sexo feminino. Relacionamento binário possui duas entidades relacionadas. Quando eu tenho uma cardinalidade de 1 para n, de 1,n de um lado e de 1,n no outro, eu tenho um relacionamento de n para n, de muitos para muitos. Muitas disciplinas se relacionam com muitos professores. Quando eu tenho, aqui, ó, um n do lado, um do outro, ou melhor dizendo, n de um lado e um do outro, eu tenho um relacionamento do tipo de 1 para muitos. Uma escola possui muitos professores. Muitos professores trabalham em uma escola. Um para muitos. E quando eu tenho um de um lado e de outro, que é o exemplo que eu acabei de dar aqui, ó, um e um de um lado e um do outro, o que é que eu estou dizendo? Que um professor dirige uma escola, que a escola só é dirigida por um professor. Eu tenho um relacionamento de 1 para 1. Ok? Lembrando que para fazer a classificação de 1 para 1, 1 para muitos ou muito para muitos, eu olho apenas a cardinalidade máxima, ou seja, apenas o elemento após a vírgula. Ok? Vamos olhar aqui, ó. Vamos olhar essa cardinalidade. Um homem pode ser casado, no mínimo, com quantas mulheres na outra entidade? E no máximo. Então, um homem é casado. O homem é casado. Na verdade, a pergunta é o contrário, viu, gente? Ele levou aqui no enunciado. O homem é casado, no mínimo, com uma mulher e no máximo com uma mulher. Uma mulher é casada, no mínimo, com quantos homens? Podem digitar no chat. Não, ela pode não ser casada, né? Por exemplo, Nayane, você é casada? Você deixou de ser mulher por causa disso? Não. A mulher é casada com quantos homens? No mínimo. No mínimo, nenhum. Lembre-se que o 0 está na conta. Ela pode não ser casada. Poxa, mas o homem também não pode ser casado também. E é o que está dizendo do outro lado, ó. O Não, mas homem é tu falou casado que era com, um. no mínimo 0. Ó, o homem é casado no mínimo com quantas mulheres? 0. E no máximo, com uma mulher. A mulher é casada no mínimo com quantos homens? 0. E no máximo, 1. Entendeu? Tá aqui, ó, o casamento do homem e o casamento da mulher. É do outro lado que a gente coloca. Vamos olhar esse outro.
Aqui, ó, 0101. E além disso, o relacionamento ele possui graus. Ele pode ser um relacionamento binário, que foi esse que a gente mostrou até agora, que é um losango que liga duas entidades, binário de 2. Ele pode ser ternário de 3, aonde liga 3 entidades, ó, disciplina, professor e turma. Ele pode ter também, eu não vou nem falar de entidade fraca. Ou ele também pode ter um autorrelacionamento, acho que é outra aula. Outra aula. Ele também pode ter um autorrelacionamento. O autorrelacionamento eu vou deixar para a próxima aula, bem como mutuamente exclusivo, bem como a entidade fraca. A entidade fraca vai ficar para outra aula. Tudo bem? A aula de hoje vai até relacionamento ternário. O que é um relacionamento ternário? É um relacionamento que possui 3 entidades. Tudo certo? Alguma dúvida? Gente, a aula de hoje é super facinha, super tranquila, super calma. Eu quero que vocês façam o exercício da página 27 ou 33 aqui do PDF, 27 da impressão, que é 27 e 28, bem como aquele exercíciozinho que a gente passou mais cedo da página... Oh, meu Deus do céu. Cadê o questão 1? Aqui. Da página 28 do PDF ou 22 da impressão. 22 e 27. Ok? Daqui para amanhã eu coloco tudo no Classroom, todas as pendências, separadinho, bonitinho, para vocês enviarem. E o prazo está bem elástico. Daqui para o fim do mês, de setembro, eu recebo essas atividades. Tudo bem? Como eu estou demorando a postar, eu vou demorar também para receber. Alguém tem alguma dúvida? Galerinha do YouTube, procure assistir às aulas presenciais ou justificar a ausência. Só tem justificativa de uma aluna. Todos os outros estão recebendo falta. Ok? Cheirinho. Tchau, tchau.